Vamos lá, gente, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula, tá? 20ª aula e quarta dessa semana, portanto a última dessa semana, tá? Voltaremos aí na segunda-feira falando sobre outro tema. Hoje continuaremos falando sobre Grécia Antiga, tá? Já falamos disso nas duas aulas anteriores. Na primeira a gente falou sobre a Grécia em si, né? Sobre as diferenças, onde ela fica, como é o terreno, as polis, a inimizade dessas polis. Falamos da política. Na segunda aula a gente falou da cultura grega, tá? Famosa e super respeitada, tá? Tanto na antiguidade quanto hoje, tá? Então as artes, os esportes, esculturas, falamos sobretudo da cultura grega, né? Como eles eram bem vistos, como os outros povos invejavam a cultura grega, o desenvolvimento da filosofia, da matemática. Então os gregos sempre foram muito bem respeitados e invejados na antiguidade, tá certo? E ainda hoje, tá? Muita gente inveja a forma como viviam, o que eles chamam de antiguidade clássica, né? Para muitos o auge da civilização. Vamos dar sequência. Hoje vamos falar de mitologia grega, vamos falar de deuses gregos, tá? É um assunto aí que muito charmoso, né? Muito simpático, as pessoas adoram os filmes, livros que tratam desse assunto, os jogos de videogame. Você vai ter aí uma infinidade de mídias e tecnologias atuais que são inspiradas na mitologia grega. Quem nunca ouviu falar de Zeus, de Apolo, de Atena, de Medusa, de Pégasus, de Hércules, tá? Então essas histórias, óbvio, que é gostoso de ouvir, chama a sua atenção, né? É algo que a gente já tem na nossa ideia. Mas vamos lá. Primeiro ponto, tá? Eu vou colocar uns vídeos aí com a explicação dos deuses, bonitinho, texto, tudo certinho. Eu vou me resumir aos pontos mais importantes aqui, tá? Só para abrir um pouquinho a mente de vocês com algumas coisas. Primeiro, o que a gente chama de mitologia grega, para os gregos antigos não era mitologia, era religião. Então os gregos acreditavam realmente, de verdade, na existência desses deuses que a gente conhece hoje, tá? Zeus, Apolo, Atena, Hera, Hades, Hefesto, todos esses deuses que para nós aparecem nas histórias, nos filmes, para eles eram reais, existiam de verdade. Tá? Esses povos não existia, as religiões que a gente conhece hoje não existiam, cristianismo, judaísmo, muçulmanos, não existiam essas religiões. Os gregos eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses, semideuses, criaram fábulas, contos com esses deuses e semideuses. Mas para eles isso é religião. Então, lá na Grécia Antiga, 1500, 1800 a.C., um cidadão acreditava em Poseidon, deus dos mares, tanto quanto hoje uma pessoa acredita em Deus. Então eles acreditavam de verdade, faziam donativos, sacrifícios em homenagem aos deuses. Para eles era uma religião muito próxima, eles acreditavam que os deuses conviviam entre eles, certo? Então você vai ter na história dos deuses gregos, a mitologia grega, a gente sempre tem que ter em mente que para nós é uma mitologia, para eles era a realidade. É como se daqui a 2000 anos, no futuro, alguém estivesse contando a nossa história, contando Jesus como um personagem, certo? Mal comparando, é mais ou menos isso. O nosso Deus, hoje, no futuro, pode ser tratado como uma mitologia, da mesma forma que aconteceu com os gregos, certo? Então esse é um dos pontos. Então, que para nós, esses deuses gregos que parecem personagens, na realidade eram deuses de verdade. Na cabeça do grego antigo, Zeus existia do mesmo jeito que para as pessoas hoje existe Deus, tá certo? Ele acreditava de verdade, tinha fé, cultuava os seus deuses. Esse é um ponto.
Segundo ponto, os deuses gregos, eles tinham qualidades e defeitos assim, já vai, parecido com o dos humanos. Na realidade é o contrário, nós humanos herdamos qualidades e defeitos dos deuses na cabeça do grego antigo, tá, gente? Os gregos antigos acreditavam nisso, que eles eram descendentes, que eles descendiam dos deuses, portanto eles tinham qualidades e defeitos humanos que foram herdados dos deuses, tá? Então, os deuses tinham raiva, os deuses eram vingativos, um vingava o outro, os deuses traíam suas esposas ou esposos com outros deuses e com humanos. E aí você vai ter uma série de semideuses, que são filhos de pai, Deus, e mulher humana, ou ao contrário, a mulher deusa e o homem humano. Esses são os semideuses. Então, os deuses tinham esses defeitos tão originários, ficavam bravos, ficavam felizes, tinham preguiça. Na cabeça desses povos da antiguidade, os deuses eles eram muito mais parecidos com a gente, tá? Nas qualidades, nos defeitos. Obviamente a gente não tinha uma fração do poder deles, mas a conduta humana era muito parecida com a conduta dos deuses. Os deuses não eram santos, bonzinhos. Na cabeça, os deuses faziam maldades, os deuses se vingavam, matavam. Então, na cabeça deles, os deuses tinham qualidades e defeitos muito mais parecidos com a gente. Esse é um segundo ponto, tá? Um terceiro é que os deuses eram muito próximos das pessoas. Eles tinham essa liberdade de conviver com os humanos. Então, as pessoas acreditavam realmente que falavam com deuses ou com intermediários de deuses. Tá? Vocês tinham os oráculos. Então as pessoas acreditavam que elas tivessem um problema, uma dúvida, viajavam às vezes dias, semanas, até algumas cidades, como era o famosíssimo oráculo de Delfos, que é uma cidade no centro da Grécia, ali entre Atenas e Esparta. E as pessoas viajavam semanas, horas para ir até lá fazer uma questão para uma pessoa que estava ali como intermediária dos deuses. Então os deuses respondiam. Havia uma ideia de proximidade entre o Deus e a pessoa. Deus não era algo distante, como hoje, você não tem contato, você tem a palavra, a presença, mas você não tem um contato físico com ele. As pessoas no passado acreditavam que isso era possível, tá? Que inclusive os deuses faziam filhos, ou as deusas tinham filhos de humanos, tá? A proximidade física dos deuses era muito maior do que o que a gente tem e acredita hoje em qualquer religião de hoje. Esse é outro ponto. Uma outra questão, você vai ver que na Grécia os deuses eles vão ter poderes da natureza. Então você vai ter o deus do trovão, você vai ter o deus dos mares, você vai ter o deus do submundo, você vai ter o deus do fogo. Então você vai ter ligado sempre a produtos da natureza. Mas você não tem na Grécia uma característica que outros impérios da época tinham. O Império Indiano, na Mesopotâmia, no Egito, que é a característica dos deuses zoomórficos, que são deuses meio humanos e meio animais. Na mitologia grega você não vai ter, são todos deuses à imagem humana mesmo, tá? Então, Zeus, ele é um homem, o corpo de um homem. Como Deus ele seria bem maior, mas quando ele vem com os humanos, ele pode assumir a forma de uma águia, ou a forma humana, a normal, tá? Então os deuses são sempre pessoas, tá certo? Não existe aquele meio deus como Anubis, meio chacal, meio humano, tá? Como Ganesh na Índia, que é cabeça de elefante, corpo de homem. Então isso na Grécia não vai existir, tá certo? Então essas são algumas características que eu gostaria de passar para vocês sobre mitologia grega. Porque tirando essa parte legal, Zeus do trovão, Cronos comia o filho de Gaia, e aí ela escondeu Zeus, tem toda a mitologia que vocês vão pesquisar, eu estou postando algumas coisas, alguns vídeos e tudo, para vocês terem uma noção geral dessa mitologia. Mas entender esses pontos, tá? Esses pontos diferentes, que é a coisa do politeísmo, do Deus próximo,
do Deus com características muito parecidas com as nossas. É importante entender que esses deuses eram deuses de verdade para eles. Na crença deles, esses eram os deuses, não eram apenas personagens. Então, eu queria nessa última aula, é curto o texto hoje, só dar essa orientação sobre esses pontos. E aí o restante dos deuses, o que fazem, eu estou colocando alguns vídeos aí, e vocês podem pesquisar muito mais sobre isso, tá certo? Bom final de semana, até semana que vem.